Eu estava animada com essa viagem fazia dias. Na verdade, fazia semanas que eu não via a minha irmã, lá em Curitiba. A gente sempre foi muito grudada. E desde que a mãe faleceu, ela meio que virou meu alicerce emocional, mesmo de longe. Eu já tinha separado tudo. Mala feita, documentos, a passagem impressa. Porque sim, eu ainda imprimo passagem. Vai que o celular falha. Até os lanchinhos pro caminho eu já tinha deixado prontos. Meu ônibus saía às 14h. Então por volta de meio-dia eu já estava saindo de casa. Mochila nas costas, chave na mão, coração leve. Mas aí, justo quando cheguei na esquina, no ponto do ônibus que ia me levar para a rodoviária, senti aquele frio esquisito no estômago. Sabe quando o corpo avisa antes da cabeça? Parei no meio da calçada, enfiei a mão dentro da bolsa e comecei a revirar tudo. Carteira? Tava. Celular? Tava. Carregador, livro, remédio de pressão, tudo ali. Só que aí veio o susto. Cadê meu RG? Eu jurava por tudo que tinha colocado ele junto com a passagem na bolsinha preta. Abri a mochila no meio da rua mesmo, sentei no banco do ponto feito uma doida e comecei a tirar as coisas uma por uma. E nada. Absolutamente nada do documento. Me deu uma mistura de raiva e frustração. Eu sou super cuidadosa com essas coisas, então voltar para casa por isso me irritou mais do que devia. Peguei um carro por aplicativo e voltei rapidinho. No caminho, fui xingando mentalmente minha cabeça avoada, pensando se ia dar tempo de pegar o documento e ainda correr para não perder o ônibus. O motorista, um senhor bem simpático, até comentou: "Viajar com pressa dá até dor de barriga, né, dona?" Eu só ri de canto, meio sem paciência, mas concordando. Mal sabia ele. Quando cheguei na frente de casa, percebi uma coisa estranha. A janela da sala, que eu tinha certeza que deixei fechada, estava meio aberta. Não escancarada, mas o suficiente para balançar a cortina de leve. E o mais estranho, eu ouvi vozes. 2 vozes. Uma era da minha filha, a Camila. A outra... Demorou um pouco para cair a ficha, mas era a voz do Rafael, o marido dela. Eles moram comigo faz uns 3 anos, desde que ele perdeu o emprego, e a Camila ficou grávida. No começo foi uma adaptação difícil, claro. Eu amo minha filha, mas dividir a casa com o genro é outra história. Ele sempre foi meio quietão, daqueles que falam só o essencial, mas sempre se mostrou respeitoso, solícito. Nunca me deu motivos reais para desconfiar de nada. Até aquele dia. Fiquei parada ali, ao lado da janela, segurando a respiração sem saber se batia na porta, se entrava de fininho, se esperava. Mas aí eu ouvi, e meu mundo parou. A Camila disse com a voz baixa, mas firme: "A gente precisa decidir logo, Rafael. Ela vai voltar de viagem e vai notar." Aí ele respondeu: "Você acha que ela vai perceber? Ela é tão desligada com essas coisas." Fiquei congelada. Que essas coisas? Que decisão era essa? Eles sabiam que eu ia viajar, e estavam falando de mim, com esse tom, com esse cuidado todo. Aquilo me arrepiou. Continuei parada, sem me mexer, só ouvindo. O coração disparado. Minhas mãos tremiam. Meu dedo quase deixou o celular cair no chão. Meu primeiro impulso foi entrar e perguntar o que estava acontecendo, mas alguma coisa me segurou. Alguma coisa me dizia que eu precisava ouvir até o fim. A conversa continuava, meio sussurrada, mas nítida o suficiente. "Ela confia demais na gente", ele disse. "Pois é. E é aí que mora o perigo", ela respondeu. "E se der errado? Se ela descobrir? Aí já vai ser tarde demais." Acho que ali eu perdi o ar. Me deu uma tontura. Precisei me encostar na parede do corredor. Eu conheço minha filha. A Camila nunca foi de esconder coisa séria. Pelo menos não antes. Sempre me contou tudo. Brigas com amigas, problemas no trabalho, dúvidas sobre a maternidade. Mas isso era diferente. Era secreto. E o tom deles não era de medo, era de planejamento. Na hora, minha cabeça virou um turbilhão. Pensei em 1000 possibilidades. Estariam me enganando? Mexendo com dinheiro? Vendendo alguma coisa da casa? Um golpe?
Eu não sabia. Mas o que me cortava por dentro era saber que vinham arquitetando algo pelas minhas costas. E justo quando eu ia ficar dias fora, voltei andando até a frente da casa como se tivesse esquecido a chave. Respirei fundo, girei a maçaneta e entrei com a cara mais neutra que consegui fazer. Eles já não estavam mais na sala. Só ouvi a descarga sendo acionada no banheiro e passos indo para a cozinha. Camila apareceu sorrindo. Mãe, esqueceu alguma coisa? Meu estômago virou. Esqueci meu documento. Vim pegar rapidinho antes que perca o ônibus. Ela riu. Ai, mãe, tua cabeça. Forçada. A risada dela foi forçada. Eu conheço. Eu criei. Fui pro quarto. Peguei o RG em cima da cômoda. E sim, ele estava lá, bem visível, só que eu não enxerguei antes. E demorei um pouco mais do que precisava, só para ver se ouvia mais alguma coisa. Mas o silêncio agora era absoluto. Pesado. Como se eles soubessem que eu estava ali e tivessem parado. Saí da casa tentando manter a expressão natural, mas por dentro eu já não era a mesma. A viagem perdeu o sentido. Voltar para a rodoviária parecia absurdo depois do que ouvi. Fiquei parada na calçada, olhando para o vazio, com o documento na mão e um monte de perguntas sem resposta na cabeça. Naquele momento, eu só conseguia pensar numa coisa. No que exatamente minha filha e meu genro estavam me envolvendo. E o quanto disso eu ainda não fazia ideia. Eu nem sei como consegui voltar para casa naquele dia. Juro, não lembro se cancelei a passagem, se pedi outro carro por aplicativo, se andei. Só lembro da sensação de estar com o corpo presente, mas com a cabeça num outro lugar. Um lugar escuro, confuso. Cheguei, fechei a porta do quarto devagar e me sentei na cama. Não liguei luz, não tirei o sapato, não fiz nada. Fiquei ali, sentada, olhando pro nada. A voz da Camila ainda martelando na minha cabeça. Ela confia demais na gente. E o Rafael completando. É aí que mora o perigo. Que tipo de filho diz isso sobre a própria mãe? Que tipo de genro? Sabe, eu sempre fui do tipo que evita conflito. Daquelas que prefere manter a paz, mesmo quando algo incomoda. Durante anos, relevei pequenas atitudes do Rafael. Algumas piadas atravessadas, aquele jeito frio dele com a Camila às vezes, os olhares meio calculados. Mas eu sempre pensei, deve ser o jeito dele. Homem fechado. Até porque ele nunca foi grosseiro, nem agressivo. Nunca me deu um motivo concreto para desconfiar de algo maior. Só que agora, com aquela conversa na cabeça, tudo começou a fazer um sentido estranho. Um monte de pequenos episódios esquecidos foram voltando, como se alguém tivesse apertado o play de um filme antigo. Lembrei de uma noite, uns 6 meses atrás, quando fui pegar água na cozinha de madrugada e peguei os dois, Camila e Rafael, discutindo baixinho. Ela estava com o rosto vermelho, os olhos cheios de lágrima, e ele estava com o punho fechado, como se estivesse se controlando para não explodir. Quando me viram, ela disfarçou na hora. Foi só um desentendimento bobo, mãe. Coisa de casal. E eu acreditei. Lembrei também de uma vez que o Rafael comentou, rindo, que eu era muito ingênua para certas coisas. Foi num domingo, no almoço em família, depois que falei sobre ajudar uma vizinha que estava passando necessidade. Todo mundo riu. Eu também. Mas agora aquele comentário ressoava diferente, quase como um aviso. A Camila, por outro lado, mudou muito nos últimos tempos, e eu me sinto péssima por não ter percebido isso antes. Ela era uma menina tão falante, tão doce. Agora vive calada, absorta no celular, distante até do filho, o Pedro. Eu atribuí isso ao estresse, à maternidade, à rotina cansativa. Mas talvez fosse mais do que isso. Talvez ela estivesse tentando me dizer algo sem palavras, e eu não soube ouvir. Teve um dia, acho que 2 semanas atrás, que ela entrou no meu quarto de manhã e perguntou do nada: Mãe, se alguém fizesse algo ruim contigo, mas achasse que era pelo seu bem, você perdoaria? Na hora, achei que era papo de série que ela viu na Netflix. Respondi que depende do que era, do motivo. E ela só assentiu com a cabeça e saiu. Agora,
Olhando para trás, me arrependo de não ter puxado o assunto, de não ter insistido, de não ter perguntado o que exatamente ela estava tentando me dizer. Foi aí que uma lembrança antiga, que eu já tinha enterrado, veio com força. Uns 10 anos atrás, antes da Camila conhecer o Rafael, ela teve um namorado, o Marcelo. Rapaz de boa família, educado, fazia engenharia. Eles ficaram juntos quase 2 anos. A gente já achava que ia dar casamento. Mas do nada, terminaram. Ela nunca me contou o motivo real. Disse que os dois queriam coisas diferentes, que tinham se afastado. Mas depois, eu soube, por uma prima, que o tal do Rafael, que na época trabalhava com o Marcelo, tinha começado a se aproximar da Camila quando ainda era só amigo, que vivia falando mal do Marcelo pra ela, jogando veneno. Eu nunca quis acreditar. Preferi confiar na versão da minha filha. Mas agora, olhando tudo em perspectiva, me pergunto: será que o Rafael já manipulava as coisas desde lá? Desde o começo? E o mais estranho, quando ele e a Camila começaram a namorar, foi muito rápido. De uma semana para outra, ele já estava frequentando nossa casa, e em menos de 3 meses ela anunciou que iam morar juntos. Parecia um conto de fadas moderno. Só que agora tá parecendo mais uma armadilha cuidadosamente construída. Eu estava começando a entrar num buraco sem fundo de pensamentos quando o Pedro entrou no quarto, com seu jeitinho leve e doce, perguntando se podia assistir desenho comigo. Foi como um tapa, um choque de realidade. Sentei ele do meu lado, dei um beijo na testa dele e tentei sorrir. Mas por dentro, a minha cabeça fervia. Eu precisava conversar com alguém. Mas com quem? Não podia falar com a Camila. Não ainda. Nem com o Rafael, claro. Pensei na minha irmã, a mesma que eu ia visitar. Mas se eu contasse tudo por telefone, ela ia surtar. E eu não queria transformar aquilo num caos antes de ter certeza do que estava lidando. Foi quando lembrei da Wanda. A Wanda é minha amiga de infância. Daquelas que você vê pouco, mas quando encontra, parece que o tempo não passou. Ela é psicóloga, mora aqui perto, e sempre teve um olhar atento para as pessoas. Já tinha feito comentários sutis sobre o Rafael no passado do tipo: você já percebeu como ele responde sua filha na frente dos outros? Ou, ele sempre olha você de cima a baixo quando chega. Mas eu, boba, dizia que era implicância dela. Mandei mensagem para ela na mesma hora. Só escrevi: preciso falar contigo, urgente, sobre a Camila e o Rafael. Tem coisa errada. Ela respondeu quase de imediato: tô indo aí, me espera. Enquanto esperava a Wanda, voltei a lembrar da conversa pela janela. Tentei repetir as frases exatas na cabeça, pensar se podia estar entendendo errado, se tudo não passava de paranoia. Mas quanto mais eu lembrava, mais o estômago doía. Porque a verdade é que não parecia exagero, parecia uma conspiração. A Wanda chegou em casa com aquele jeitão prático de sempre. Nem me perguntou se podia entrar, já foi abrindo o portão, subindo a escada e me abraçando. Eu ainda estava tentando manter a compostura, mas assim que ela colocou a mão no meu ombro e perguntou: o que está acontecendo? Eu desabei. Chorei como há muito tempo não chorava. A gente se sentou na cozinha e eu comecei a contar tudo. Desde o esquecimento do RG até a conversa estranha pela janela. Fui falando aos poucos, tentando organizar os pensamentos, mas parecia que as palavras saíam mais rápido do que minha boca aguentava. A Wanda ouvia em silêncio, com aquele olhar atento de quem já ouviu muita história absurda, mas ainda se choca quando vem de alguém próximo. Quando terminei, ela respirou fundo e disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Você não tá doida, viu? E o que você ouviu não é coisa pequena. Isso tem cheiro de manipulação. Talvez de abuso emocional. Ou coisa pior. Coisa pior. Essas 2 palavras grudaram na minha pele. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se confrontava a Camila. Se fingia que nada aconteceu. Se tentava puxar mais informação aos poucos. Eu me sentia no meio de um campo minado, onde cada passo em falso podia causar uma explosão. A Wanda sugeriu algo que, num primeiro momento, me pareceu exagerado. Você precisa observar, sem alertar ninguém,
Fica atenta aos detalhes, às falas, aos horários. Tenta entender o que está sendo escondido. E por quê? E foi o que eu fiz. Comecei a prestar atenção nas pequenas coisas, nos silêncios, nos olhares. A primeira coisa que notei foi o celular do Rafael. Ele não largava o aparelho por nada. Ia até no banheiro com ele. E mais, colocava a tela virada para baixo na mesa, sempre. Aquilo me acendeu um alerta imediato. A Camila, por outro lado, parecia mais tensa. Não sei se era coincidência, mas desde aquele dia ela passou a evitar ficar sozinha comigo. Sempre arrumava uma desculpa para sair do cômodo quando eu entrava. E quando falava, era tudo rápido, seco, sem profundidade. Como se tivesse medo de dizer alguma coisa sem querer. Numa noite, depois que o Pedro dormiu, a gente ficou as 3 na sala. Eu, Camila e Rafael. A TV ligada, mas ninguém realmente assistindo. Eu arrisquei puxar assunto tentando sondar. Vocês já pensaram em morar sozinhos? Silêncio. Ela olhou para ele. Ele respondeu antes. Ainda não é o momento. A gente tá bem assim. Mas o tom dele era mais afirmativo do que em comum acordo. Foi aí que eu percebi uma coisa. Ele falava por ela, sempre, em toda conversa. E ela, normalmente, só concordava. Fiquei com aquilo martelando na cabeça até não aguentar mais. Precisava de algo concreto, uma pista, uma verdade escondida que eu pudesse descobrir. E foi aí que veio a ideia mais maluca que já tive. Tentar acessar o celular dele. Eu sei, é invasão. Mas no estado que eu estava, com a cabeça cheia de desconfiança, justificativa não faltava. E a chance apareceu numa tarde, quando ele saiu para correr no parque. Deixou o celular em cima da mesa da cozinha, conectado no carregador. A Camila estava dando banho no Pedro. E eu tremia inteira. Peguei o aparelho como quem segura uma bomba. Tentei desbloquear com o rosto dele. Não funcionou. Testei o digital. Nada. Pensei em desistir. Mas aí tive uma ideia. Tentei o código que ele usava para destrancar a porta da frente. Donem-se 580. Funcionou. Meu coração quase saiu pela boca. O que encontrei ali, eu ainda não consigo processar por completo. Primeiro fui nas conversas. Vi mensagens deletadas com frequência, o que já era estranho. Mas tinha um grupo fixo, sem nome, com apenas 2 participantes. A outra pessoa era salva apenas como M. Cliquei. E ali, entre mensagens truncadas e alguns áudios curtos, comecei a entender que o buraco era muito mais fundo do que eu imaginava. Mensagens como: ela já vai sair. Te aviso quando a casa estiver limpa. O dinheiro vai dar. É só ela assinar sem ler. Se ela desconfiar, a gente acelera o processo. Quem era ela? Eu sabia. No fundo, eu sabia que era eu. Continuei fuçando com a respiração pesada e encontrei uma nota salva no bloco de anotações do celular. Um tipo de roteiro. Tinha datas, horários, nomes. Entre eles, meu nome, o da Camila, o da minha casa e o nome de um advogado que eu nunca tinha ouvido falar. Fui interrompida por um barulho no corredor. Larguei o celular no lugar, voltei para a sala e tentei fingir normalidade. Mas era impossível. Minhas mãos suavam, minha garganta secava, e uma raiva silenciosa começou a nascer dentro de mim. Uma mistura de dor, decepção e incredulidade. Naquela noite, mandei uma nova mensagem para Wanda. Achei coisa séria. Ele tá planejando algo. Talvez fraude. Ou coisa pior. Preciso de ajuda. Urgente. Ela respondeu em segundos. A gente precisa denunciar, mas com cuidado. Junta mais provas. Ganha tempo. Eu tô contigo. E foi ali, olhando para a tela do celular, com o coração partido e a cabeça girando, que eu percebi o quanto eu estava sozinha dentro da minha própria casa. Mas o pior mesmo, ainda estava por vir. Porque eu ainda não sabia o que exatamente a Camila sabia, e até onde ela estava envolvida. A decisão de confrontar os dois veio como uma febre.
Sabe quando você segura tanto tempo uma coisa dentro de si que ela começa a transbordar sem pedir licença? Pois foi assim. Eu não planejei. Não escrevi roteiro. Não combinei com a Wanda. Simplesmente aconteceu. Era um domingo, logo depois do almoço. O clima estava estranho desde o começo do dia. Rafael calado, olhando o celular o tempo todo. Camila, inquieta, batendo a perna sob a mesa, como se estivesse esperando alguma bomba cair a qualquer momento. Eu tentei manter a calma. Fiz um frango assado com batata, o prato preferido do Pedro, e agi como se tudo estivesse normal. Mas por dentro, meu sangue fervia. Esperei o Pedro terminar de comer e ir para o quarto ver desenho. Foi aí que me levantei da mesa, fui até a pia, lavei as mãos lentamente e de costas para eles perguntei: "O que vocês andam escondendo de mim?" O silêncio veio como uma parede. Um silêncio denso, desconfortável. Senti os dois trocando olhares atrás de mim. Virei devagar e olhei direto para Camila. Eu ouvi a conversa de vocês pela janela naquele dia. Acharam mesmo que eu ia sair de casa para viajar sem desconfiar de nada? Ela ficou pálida. O garfo caiu do prato dela, fazendo um barulho seco no chão. O Rafael ainda tentou manter a pose, cruzou os braços e disse: "Olha, com todo respeito, dona Lúcia, mas tá criando tempestade em copo d'água. Não ouviu nada demais. A senhora entendeu errado." Eu ri. Um riso nervoso, sem humor nenhum. "Então você vai me explicar por que escreveu 'Ela vai assinar sem ler' no seu bloco de notas? E quem é o advogado que tá negociando em meu nome sem que eu saiba?" Foi a primeira vez que vi o Rafael perder o controle. Ele empalideceu. Depois ficou vermelho, como se o sangue tivesse batido e voltado em segundos. Camila colocou a mão na boca, em choque. Ela não sabia. "Que porra é essa, Rafael?" Ela perguntou com a voz trêmula. Ele se levantou de repente. A cadeira tombou para trás. Aquele ar calmo, frio, que ele sempre usava como armadura, evaporou. "Fica quieta, Camila. Ela tá querendo nos colocar um contra o outro." "Eu tô colocando? Ou você que já fez isso sozinho, há muito tempo?" Rebati. A essa altura minhas mãos tremiam, mas eu não recuei. Continuei. "Eu vi as mensagens. Vi as conversas com alguém chamado M. Vocês estavam esperando eu sair de casa para aplicar algum tipo de golpe. Em mim. Com meu nome. Com meu patrimônio. E você envolveu a minha filha nisso?" Ele tentou mudar o foco. Jogou o corpo para frente e começou a gritar: "Você sempre me odiou. Sempre ficou me vigiando. Nunca aceitou que eu entrasse nessa casa. Tudo isso é paranoia sua." Camila se levantou com os olhos cheios de lágrima. "Rafael, me diz que não é verdade. Me diz que você não usou meu nome para falsificar a assinatura da minha mãe." Ele não respondeu. Baixou os olhos. Respirava fundo, como um animal acuado. A ficha caiu ali. A Camila não estava por dentro de tudo. Talvez soubesse de partes. Talvez tivesse sido manipulada a achar que era para ajudar ou que não era tão grave. Mas naquele momento, ao ver o rosto dela, eu soube. Ela foi enganada também. A casa estava no meu nome, Camila. A única coisa que seu pai deixou. E ele queria vender sem eu saber. Já tinha até procuração falsa sendo preparada. Ela ficou em choque. Meu Deus. Eu desabei ali mesmo na cozinha. Me apoiei na cadeira, sentindo uma tontura súbita, como se a pressão tivesse despencado. A Wanda tinha razão. Era mais do que manipulação. Era crime. Era traição do pior tipo. O Rafael começou a andar pela casa, pegou o celular, começou a digitar. Parecia nervoso, desconectado da cena. Camila tentou se aproximar dele, mas ele a empurrou de leve, como se ela fosse um obstáculo. Aquilo me acendeu um alerta enorme. "Não encosta nela!" Gritei. E ele gritou de volta, transtornado. "Eu fiz tudo isso para garantir o nosso futuro, Camila. Você acha que a gente ia viver do quê? Da aposentadoria da sua mãe? Ela ia morrer sozinha com essa casa velha, agarrada com essa mania de controle. Eu só tentei adiantar as coisas." A frase me cortou.
Adiantar as coisas. Era isso? Eles estavam esperando minha morte? Era essa a ideia? Vender a casa antes mesmo de eu partir? Se livrar de mim como um estorvo? Camila chorava em silêncio, olhando para o chão. A máscara do Rafael tinha caído completamente. Ele estava ali, à mostra, sem disfarce, sem verniz. Um manipulador frio, calculista, que por pouco não conseguiu o que queria. Foi nesse momento que o Pedro entrou na cozinha, coçando os olhos. Mãe, vocês estão brigando? Silêncio. Camila correu até ele, o abraçou e chorou em silêncio no pescoço do filho. Rafael pegou as chaves e saiu sem dizer mais nada. Bateu a porta com força. Eu e minha filha ficamos ali, paradas, destroçadas. Ela, carregando a culpa e o peso da dúvida. Eu, com o coração partido em 1000 pedaços, tentando entender como tudo chegou nesse ponto. Mas naquele silêncio, eu sabia. A semana seguinte foi o telefone tocando o tempo inteiro. Visita na delegacia. Advogado entrando e saindo da minha casa. Conversas com a Wanda. A psicóloga da rede pública tentando entender o trauma do Pedro. Eu tentava manter a sanidade, mas havia momentos em que só de olhar para a parede branca da sala, eu sentia tudo girar. Não sei se você já viveu algo assim. Um momento da sua vida em que tudo que você acreditava se desfaz como se nunca tivesse existido. Eu achava que conhecia minha filha, que conhecia minha casa, que podia confiar em quem sentava à minha mesa. Mas de uma hora para outra, tudo virou dúvida. No dia seguinte àquele confronto na cozinha, liguei para minha irmã e contei tudo. Choramos juntas. Ela me implorou para ir até lá, para respirar um pouco. Mas eu sabia que não podia fugir. A verdade tinha me escolhido, e agora era minha responsabilidade lidar com ela. Camila passou 2 dias trancada no quarto. Não comia, não falava. Quando finalmente saiu, o rosto dela parecia o de uma menina perdida. Os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito, a voz falha. Mãe, ele me enganou, me usou, me fez acreditar que era só uma antecipação de herança. Disse que você não ia se importar. Eu não disse nada. Apenas olhei para ela. Doía, sabe? Porque eu via que ela estava dizendo a verdade. Ou pelo menos a parte que ela sabia. Mas a ferida era funda demais. Eu nunca quis te prejudicar. Eu juro por Deus. Abracei ela. Porque mesmo com a dor, ela ainda era minha filha. E eu sabia no fundo, que ela também era vítima. Rafael manipulava as palavras, os gestos, os sentimentos. Ele construía uma realidade onde tudo parecia lógico, até o absurdo. E Camila, fragilizada, exausta com a maternidade e a rotina, caiu nessa teia. Com a ajuda da Wanda e do advogado, reunimos provas. As mensagens, a tentativa de fraude, a movimentação suspeita no banco. E no fim daquela semana, fizemos a denúncia. O Rafael foi intimado, prestou depoimento, negou tudo, como era de se esperar, e teve o celular apreendido. Mais tarde, a perícia encontrou provas de tentativa de falsificação de assinatura, conversas com um corretor e até uma minuta de venda da casa, como se eu já tivesse autorizado tudo. Ele chegou a ser preso preventivamente por 48 horas. Saiu depois com medidas cautelares, mas não podia mais se aproximar de mim, da Camila ou do Pedro. Isso já foi um alívio. Camila ficou um tempo sem saber o que fazer. Estava dividida entre a culpa e o medo. Chorava muito, falava em sair de casa, mas eu insisti para que ficasse pelo Pedro. Eu sabia que ela precisava de acolhimento, não de punição. E aos poucos, a gente foi conversando. Fui entendendo o que ela passou ao lado dele. Ele não gritava, não batia, mas fazia pior. Minava a autoestima dela, controlava as finanças, isolava dos amigos e da própria mãe. Ele construiu uma prisão invisível, e ela viveu lá por 3 anos. No mês seguinte, demos entrada num processo oficial contra ele. E Camila, mesmo ainda fragilizada, deu depoimento. Falou sobre os documentos que ele pedia para ela assinar sem ler, sobre as conversas em que ele dizia que estava cuidando do futuro dos dois.
e sobre como ele dizia que, quando eu morresse, a vida finalmente ia destravar. Quando ouvi isso da boca dela, eu chorei como criança. Quando sua mãe morrer, ele dizia isso, planejava isso, como se eu fosse um peso que atrapalhava o sonho deles. Como se eu fosse só um nome num documento, uma assinatura que ele precisava arrancar, com jeitinho ou à força. O processo ainda está em andamento. Provavelmente ele vai ser julgado por tentativa de estelionato, falsificação ideológica e talvez até coação. A pena pode não ser muito longa, mas só de saber que ele não vai mais entrar nesta casa, eu respiro. O Pedro, graças a Deus, parece estar bem. Criança sente, mas também tem uma força impressionante. Camila levou ele a um psicólogo infantil e tem feito de tudo para reconstruir a rotina. Hoje, ela me olha nos olhos, me ajuda na cozinha, me chama para conversar, como se aos poucos estivesse voltando para mim, como se estivesse se reaproximando da mulher que foi antes dele. E eu? Bom, eu mudei. Não sou mais aquela mulher que ignora pressentimento, que fecha os olhos para detalhes, que acha que manter a paz é mais importante que buscar a verdade. Eu aprendi que o silêncio é o maior aliado da maldade, que o perigo nem sempre grita. Às vezes, sussurra pelas janelas. Volta e meia, me pego pensando no tal dia. A mala pronta, a mochila nas costas, eu fechando a porta com o coração leve e voltando por causa de um RG esquecido. E se eu não tivesse esquecido o documento? Essa pergunta me acompanha até hoje. Se eu tivesse seguido para a rodoviária, se o ônibus tivesse saído, será que eu teria voltado para uma casa vendida? Para uma mãe enganada? Para um passado irreversível? Às vezes, Deus age nos detalhes. Às vezes, a gente acha que foi distração, mas foi proteção disfarçada. A viagem não aconteceu, mas o que eu descobri naquele dia mudou a minha vida para sempre.